Ver essa live, produto de 4 anos de investigações sobre desmandos e distorções patrocinadas por diretores da ANAC indicados pelo PT, mais precisamente pela Dilma Rousseff. Na verdade, não é uma fake news. Nós temos prova de tudo isso. Por isso eu assino embaixo. Eu me chamo Augusto Fonseca da Costa, moro em Cascavel, Paraná, sou piloto há mais de 40 anos e estou trazendo aqui uma série de denúncias que é apenas uma amostra do absurdo que existe e que está matando. Não é só, como muita gente denuncia, os desmandos dos roubos feitos pelo PT na Petrobras, no Mensalão. Eu vou falar sobre mortes. 2 presidentes e 2 diretores indicados pela presidenta Dilma, do PT, distorceram as normas da aviação esportiva no Brasil, permitindo a criação de uma aviação mortífera, chamada de aviação experimental, mas que, na verdade, deveria ser chamada experimortal. O diretor Carlos Peregrino isentou a presença de um construtor amador na construção amadora feita por indústrias. Imagine, indústria de construção amadora. O presidente Marcelo Guaranis isentou uma única indústria, certamente de amigos dele, de cumprir normas de segurança, permitindo que construísse ultraleves, que deveriam pesar 135 quilos no início dos anos 80, quando foram criados, permitindo que haja uma produção industrial de aeronaves de até 1.750 quilos para uma única indústria. Permitiu que essa indústria use as regras, ou melhor, as poucas regras de segurança feitas para construtores amadores, como se fosse uma indústria de construção amadores. Permitiu também que as indústrias fabriquem aeronaves leves esportivas sem cumprir normas de segurança internacionais que são cumpridas por todos os outros países. Credenciou para fiscalizar uma fábrica de aviões o próprio dono da indústria. Outro diretor, o diretor Ricardo Bezerra, permitiu regras de construção amadora para essa mesma indústria até 2021. O que já era irregular até 2020 foi adiado até 2021. O presidente José Ricardo Botelho expediu o RBAC 103, delegando o poder e dever de polícia de fiscalizar e regular a aviação às associações do aerodesporto, ou seja, a típica captura do regulador pelos regulados. Agora nós vamos ver as consequências disso. Aqui está Nós temos aqui... Eu vou voltar à primeira tela. Vejam, por exemplo, essa aeronave. Essa aeronave é um turbo-hélice de 1000 HP, 3.900 quilos, que voa a 500 km por hora, com 8 passageiros. Essa aeronave matou 7 pessoas próximo ao aeroporto Campo de Marte em 2016 e ela foi classificada pela ANAC como uma aeronave experimental, como se fosse um teste de laboratório de uma indústria. E pior, colocou que era construção amadora. E quem construiu? A própria vítima. O senhor Rogério Agnelli, que faleceu no acidente e que era presidente da Vale do Rio Doce. É óbvio que ele não tinha nem tempo, nem capacidade técnica para construir a aeronave. Essa aeronave caiu em cima dessas casas, no bairro Casa Verde, no centro da cidade de São Paulo, e destruiu uma casa e quase destruiu a outra, feriu uma pessoa que estava no portão da casa e por aí afora. Aqui está exemplo do absurdo que é a ANAC considerar que os voos de aeronaves experimentais são feitos por conta e risco do próprio piloto. Não, ele carrega passageiros, ele voa, colocando em risco outras aeronaves e pior, caindo em cima de casas. Aqui tem exemplos. Por cima de uma casa caiu essa aeronave. Essa aqui também, um morto. Essa de cá, um morto, 6 feridos. Um deles menor de idade. Um morto. Um morto. 2 feridos graves. Feriu 2 aqui, atingiu uma casa com 2 feridos. Atingiu uma casa com 2 feridos graves. Essa aqui caiu no meio da rua, podia cair em cima de um automóvel. Essa aqui caiu sobre uma casa em Blumenau. Essa aqui é a porta de um avião, RV-10 da Flyer, caiu num quintal de uma casa em Belo Horizonte.
esse aqui é o pior. Foi esse ano, em agosto agora, há poucos meses, esse avião experimental, coisa nenhuma, nem de construção amadora, uma aeronave veloz, pesada, com 3 pessoas a bordo, uma delas uma criança. E essa criança de 1 ano e meio morreu. Será que essa criança assinou, com 1 ano e meio de idade, algum documento assumindo a responsabilidade e o risco, o voo por conta e risco? É claro que não. Isso nem é permitido pela lei. Aqui está o gráfico, ao longo dos últimos 10 anos, tirado de dados do CENIPA, dos acidentes com aeronaves normais certificadas. E aqui o crescimento dos acidentes de aeronaves ditas experimentais ou de construção amadora. Aqui é uma projeção, pior ainda, isso aqui é o que tem registrado. Só que, como nem todos os acidentes são investigados ou registrados, imagina-se que seja muito maior. Então foi feita uma simulação com dados dos Estados Unidos. E aqui está a realidade no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, os acidentes com aeronaves esportivas matam cada vez menos gente. E aqui no Brasil mata cada vez mais gente. Gestões do PT. Indicações do PT. Aqui, mas tudo isso foi legitimado. Tudo isso está tudo de acordo. Porque foi decidido e aprovado em audiências públicas. Só que não são audiências. E nem públicas. Porque não tem oitiva nenhuma. Ninguém discute nada, porque sabe como são feitas essas audiências? Sem a presença de ninguém, sem a presença do público. São feitas por e-mail. 88% delas. Desde 2009, quando o PT delegou, terceirizou a regulação e a fiscalização da aviação esportiva para empresas privadas e para indústrias. É que começou essa barbaridade. Alguém concorda com isso? Nós não temos que domingo decidir essa parada e afastar de vez o PT de cima das nossas cabeças, das nossas casas e de cima dos outros aviões? Obrigado.